Porto Velho está longe de ser uma das capitais brasileiras mais visitadas, mas quem chega aqui logo entende que essa grande cidade carrega histórias profundas e muitos locais curiosos. Às margens do poderoso Rio Madeira, um dos maiores da Amazônia, Porto Velho nasceu, cresceu e se transformou. Foi nesse local que tomou forma uma das maiores e mais desafiadoras obras de engenharia do Brasil, a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Essa construção moldou a cidade, deixou marcas profundas e fez de Porto Velho um lugar onde se encontram pessoas de todo o Brasil e até de outras partes do mundo. Hoje, com a ajuda de moradores, vamos te mostrar um pouco das histórias e da verdadeira essência da maior capital em área do Brasil. Você vai entender, por exemplo, porque essas 3 caixas d'água se tornaram um dos grandes símbolos da cidade, e também o que fez com que a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré recebesse o trágico apelido de Ferrovia do Diabo. E além disso, vamos revelar um turismo de natureza que ano após ano cresce na região, provar a deliciosa culinária local e conhecer histórias de personagens que ajudam a manter viva a cultura daqui. Sejam muito bem-vindos a Porto Velho! Com cerca de 460 mil habitantes, Porto Velho é a maior capital brasileira em termos territoriais, com um pouco mais de 34 mil quilômetros quadrados de área. A ponto de comparação, esse território é maior que os estados de Alagoas e Sergipe e também que mais de 60 países do mundo. Outro fato interessante é que Porto Velho é a única capital estadual que faz divisa territorial com outro país, já que faz limites com a Bolívia. A ocupação da região se deu por volta de 1907, em meio à construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, um projeto liderado por um magnata norte-americano. Considerada uma das obras mais desafiadoras do Brasil naquela época, a ferrovia marcou profundamente a história dali. E para entender melhor esse capítulo, iniciamos nossa jornada ouvindo as histórias e análises do historiador Alex Paletó. Então vamos começar aqui do começo. A gente está aqui hoje com o historiador Alex, que vai nos guiar aqui pela cidade de Porto Velho. E Porto Velho começou, nasceu aqui no local que a gente está. Nasceu dessas 2 paralelas de ferro e aço, desses trilhos que foi um zipe que cortou a Amazônia. É a Ferrovia da Amazônia, a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. E como está no hino da nossa cidade, nascestes do calor das oficinas, do Parque da Madeira Mamoré, pela forja dos bravos pioneiros imbuídos de coragem e de fé. Então, Porto Velho surge às margens da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, desse empreendimento ferroviário americano que faz com que nossa cidade surja no entorno dele, a partir dessa aventura de mais de 50 nacionalidades de aventureiros que vieram para a floresta amazônica cortar esses rincões e fazer essa ferrovia acontecer. Por que essas pessoas vieram aqui para Rondônia? Foi pela borracha também? Na época, havia necessidade de transportar a borracha, a pela de borracha extraída da Amazônia para a Europa e para os Estados Unidos, e um mecanismo, uma forma seria através desse empreendimento ferroviário de 366 quilômetros, ligando a fronteira da Bolívia com essa região do Brasil. E a partir daqui, indo até Manaus, até Belém, a partir do nosso majestoso Rio Madeira. Então, muitos aventureiros vieram para cá, jovens de 20 e 30 anos, para a Amazônia, convidado pela empresa americana de Percival Farquhar para encarar essa aventura. E claro que foi prometido a eles muito dinheiro, muitos sonhos, mas encontraram aqui, de fato, alguns, infelizmente, padeceram, morreram e não conseguiram concluir essa ferrovia e nem retornar à sua terra de origem. O Complexo Madeira-Mamoré, onde começamos a explorar Porto Velho, é um dos grandes símbolos da cidade. Dali podemos ver a dimensão do Rio Madeira, observar antigas locomotivas e visitar o museu que reúne fotos e registros fundamentais para compreender a história de Porto Velho e de Rondônia. Foi a partir do museu que o Alex nos contou mais detalhes sobre os motivos que levaram à construção dessa obra. Agora a gente está aqui no Museu Madeira-Mamoré, que é um local imperdível se vocês vierem aqui para Porto Velho. E estamos aqui do lado da primeira locomotiva da Amazônia, também símbolo aqui do estado. E professor, uma coisa que a gente estava se perguntando é por que não usar o Rio Madeira para escoar a borracha? Por que teve essa ideia de fazer uma ferrovia? Olha, o nosso Rio Madeira, a gente chama de Gange da Amazônia, pela sua cor barrenta, pela sua forma de relação com a natureza.
É um rio muito veloz, é o 17º rio do mundo e o 10º mais veloz. Por isso que o Rio Madeira, ele tem uma velocidade tão intensa que ele arranca as árvores da sua margem e jogam essas árvores para o meio do rio, e há essa grande concentração de madeira no rio. Apesar de muita madeira, isso não interfere porque ele é o rio com a maior ictinofauna do mundo. São mais de 1.050 espécies de peixes no nosso Rio Madeira, que tem mais de 3.500 quilômetros. Só que um pequeno trecho dele, que liga a região de Guajará-Mirim, na fronteira com a Bolívia, até este ponto de Porto Velho é um nome para uma região portuária de navegação, existem 19 cachoeiras e corredeiras, que dificultava a navegação. Então muitas embarcações naufragavam, inviabilizava a quantidade de carga de borracha, de quinino, de castanha e de outros produtos extraídos, né, matérias-primas extraídas da Amazônia, para transportar. Então por isso a estrada de ferro veio solucionar essa problemática de deslocamento pelo risco que era navegar pelo nosso Rio Madeira e pelo Rio Mamoré. Por isso Ferrovia Madeira-Mamoré. E nós temos aqui uma peça que é para nós símbolo de muita resistência, muito legado história, que é a Coronel Churchill, né? A primeira locomotiva da Amazônia, a Baden-Mogul, que chegou aqui em 1878 através da empresa Pitting Collins. Infelizmente, em 2014, toda essa área que vocês estão podendo prestigiar, contemplar com esse turismo de entretenimento, turismo museológico, ela foi abandonada numa enchente. Em 2014, o nosso Rio Madeira chegou a mais de 19 metros e as autoridades da época, infelizmente, não resgataram as peças desse museu. Muita coisa se perdeu, inclusive essa locomotiva ficou debaixo d'água. E agora, a nossa cidade de Porto Velho, na atual gestão, tem resgatado esse pertencimento e conservado e preservado a nossa memória. Inclusive tem uma foto ali da locomotiva, tá só o teto dela, né? Não aparece mais nada. Muita água, essa é a força da natureza, não é diferente com o nosso Rio Madeira. Isso traz um pouco para o nosso tempo o que foi o desafio desses homens no passado. Se hoje já é difícil realizar grandes obras cortando a floresta amazônica, imagine esse desafio no início do século XX. Embora tenha sido concluído, esse empreendimento foi marcado por doenças, acidentes e mortes, fatores que deram origem a um apelido muito forte que ainda hoje é lembrado. Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, iconicamente também é denominada de Ferrovia do Diabo pela obra de Manuel Rodrigues Ferreira. Radman também chama ela de Trem Fantasma. Existem inúmeras obras que narram essa grande aventura de homens de 50 nacionalidades que vieram para o meio da Amazônia para construir essa história e deixar um legado. Um legado que não foi fácil. 5 empresas tentaram construir a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Apenas uma conseguiu. Nenhuma ferrovia na história do mundo demorou tanto tempo para ser construída. Foram 40 anos, de 1872 até 1912, num trecho pequeno, de 366 quilômetros, mas que atravessava a Amazônia, regiões pantanosas, rochosas, com muita malária, febre amarela, com animais selvagens, com povos originários, caripunas, cachopás, caritianas, que resistiam à presença do homem branco. Dessas 5 empresas, Public Works, uma empresa inglesa, Head Bros Company, americana, Dorsey Cadle, inglesa, Pitting Collins, a 4ª empresa em 1878, e a última, Madeira-Mamoré Railway Company, de Percival Farquhar. Essa sim conseguiu concluir o trabalho entre 1907 e 1912, mas muitas vidas foram ceifadas. Mais de 1.600 pessoas morreram só nesse período de 1907 e 12, fazendo com que esse nome reforce a lenda. Se você quer saber quantas pessoas morreram durante a construção da ferrovia, você conta cada dormente, cada tora de madeira que está debaixo dos trilhos. Seria um homem que pagou com a própria vida o bilhete dessa passagem desse trem em meio à grande floresta amazônica. Como vocês puderam ver, a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré esteve longe de ser uma tarefa simples e teve um alto custo humano. Depois do fracasso de 4 empresas, foi sob o comando do americano Percival Farquhar que o projeto finalmente avançou. Para entender o que o levou a encarar esse desafio, é preciso conhecer quem foi ele e quais eram as suas motivações. Percival Farquhar era um grande empresário americano com vários empreendimentos no Brasil. Dono de linhas de bonde no Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, hidrelétrica no Rio de Janeiro, companhia de navegação pelo Rio Madeira, pelo Rio Negro, Solimões, Tapajós. Tinha estações portuárias em Manaus, a Estação das Docas em Belém também pertencia a ele. E ele resolveu então encarar o desafio de construir a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.
Só que Percival Farquhar já estava construindo uma ferrovia no sul do país, a famosa Ferrovia do Contestado em 1910. Tanto que quem ganha para ele a licitação para esse empreendimento da Amazônia, da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, era um funcionário seu, um testa de ferro, Joaquim Catambri. Farquhar queria ter no seu portfólio o desafio de ter conseguido concluir uma ferrovia que 4 empresas que eram suas concorrentes não haviam conseguido finalizar. Então ele queria dizer que ele era bom, que ele conseguia concluir as obras diferentemente do que os seus concorrentes. Então ele criou uma estrutura extremamente moderna para Porto Velho naquela época. Nós tínhamos energia elétrica, telefone, telégrafo sem fio, cinema, cinematógrafo na época, clube, hospital com a melhor estrutura do Brasil, que nós tínhamos aqui inclusive sala de cirurgia, um médico Oswaldo Cruz, Lovelace, um médico americano cirurgião dos mais famosos dos Estados Unidos. Nós tínhamos toda uma estrutura moderna na cidade de Porto Velho. E o Hospital da Candelária acabou garantindo com que ele tentasse superar as dificuldades com as doenças endêmicas da região e assim concluir a sua obra, mantendo um corpo de colaboradores de 21 mil operários, com uma estrutura hospitalar e de alimentação adequada, nutricional, para atender toda essa demanda de encarar a Amazônia, o mormaço, os povos originários que defendem seu território, os animais selvagens. A Amazônia não é fácil, por isso a gente sempre fala, sou do norte, sou cabra forte, tivemos a sorte de nascer nesse lugar. A construção da ferrovia contou com a participação de pessoas de todas as regiões do Brasil e de diferentes partes do mundo. Essa diversidade está retratada em obras e fotografias do museu e ajudou a moldar a rica identidade cultural de Porto Velho, como novamente o Alex nos explicou brilhantemente. A gente costuma dizer que se o mundo se encontra em São Paulo, o Brasil se encontra em Rondônia, se encontra em Porto Velho. Somos uma cidade cosmopolita, um estado que recebeu gente do Brasil todo. Aqui você encontra capixaba, gaúcho, paranaense, encontra nordestino, gente do centro-oeste, pessoas que trouxeram sua cultura, sua culinária e seus valores. A construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré foi o primeiro ícone desse pluralismo cultural, só que extremamente internacional. Mais de 50 nacionalidades vieram para cá, deixaram sua história, seu legado, suas faces e a intensidade desse rosto suado, poerento que viveu o mormaço da Amazônia. Esse cantinho aqui é reservado a homenagear esses pioneiros que cantamos muito no hino Céus de Rondônia, os destemidos pioneiros. Aqui, Porto Velho, Rondônia, uma cidade, um estado de uma culinária também plural. Cada um trouxe um pouco do seu estado para promover um caldeirão, um mosaico cultural aqui da nossa identidade. Aliás, também falamos muito que é defender a sua liberdade, defenda primeiro a sua identidade, porque povo sem história não é povo, é bando. E aqui em Rondônia costumamos dizer que somos destemidos pioneiros. As locomotivas que um dia cruzaram intensamente os trilhos da estrada de ferro estão desativadas há algum tempo, e ao buscar entender melhor sobre isso, recebemos uma surpresa muito especial. Ô Alex, e uma dúvida, faz quanto tempo que essas locomotivas aqui não funcionam? Desde 1999, a atual gestão de Porto Velho resolveu fazer funcionar, restaurar. Em breve esse passeio de trem turístico vai voltar a fazer o trecho de 8 quilômetros e a gente vai abrir uma exceção para vocês, Bruno. A locomotiva 18, que é uma locomotiva antiga de 1936, vai andar e vai apitar nessa aventura de vocês aqui em Porto Velho. Então a gente vai ter o privilégio de andar um pouquinho aqui, né, nessa história aqui de Porto Velho. Literalmente vocês vão trilhar a história agora. Pô, obrigado pela oportunidade. Ó, galera, isso aqui é exclusivo para vocês, ó. Já fica aí de spoiler aí para os próximos meses, quem vier visitar aqui Porto Velho, que vai ter a oportunidade de andar aqui nas locomotivas da cidade. Com certeza. A bordo da icônica locomotiva Maria Fumaça número 18, percorremos um pequeno trecho do complexo ao som do seu tradicional apito. Um momento que, sem dúvida, marcou nossa passagem por Porto Velho.
não eram só os trens que circulavam por ali. Quem nos apresentou outro meio de transporte muito importante foi o simpático Moisés. A gente está tendo a honra de conhecer aqui o condutor Moisés. Primeiro, muito obrigado por topar aqui fazer parte do vídeo. Moisés, tu é condutor, não é do trem, né? É da Litorina. Não. O que é a Litorina? Explica aqui pra galera. Bom dia a todos. A Litorina foi o meio de transporte mais rápido feito na época. Então, a partir do ano de 1932, quando essas máquinas chegaram aqui, elas ganharam o direito de transportar. Essa aqui, por exemplo, que era a administração, ela transportava os engenheiros, os médicos, as necessidades de chegar numa localidade mais rápida. Quem fazia o transporte eram essas máquinas, porque ela era muito mais rápida do que o trem. Quanto tempo mais rápida, mais ou menos? Vamos botar 80%. 80% mais rápido. Mais rápido do que o trem. Então ajudou muito, né? Muito, muito. Aquelas pessoas que tinham alto poder requisitivo financeiramente, que nem os seringalistas, donos de seringais, eles fretavam essas máquinas para chegar nas cidades mais rápido, que nem Jaci, Paraná, Mutum, Abunã. E aí por diante, eles chegavam muito mais rápido do que se saísse no trem. Ia no trem as cargas deles, as coisas que eles precisavam, tudo que ia para o seringueiro, e eles, os donos dos seringais, iam na própria Litorina. E Moisés, faz quanto tempo que tu dirige aqui, conduz a Litorina? Faz tempo. Eu acho que desde 82 eu estou nessa função. Por aqui, sempre mexendo com ela. Quando a estrada de ferro Madeira Mamoré fecha, a gente arruma outro meio de vida, mas quando diz abre, nós voltamos novamente. Aqui nós temos ainda 4 ferroviários. Nós temos o Paulo, que é o chefe de trem, hoje o bichinho tá dodói. Temos o Antônio, que é o maquinista, que vocês talvez até filmaram ele, e o Lorde, que é o folguista. Então, parece que selecionou. Então, temos nós 4 para poder conduzir esse fato da Madeira Mamoré. E continuar com essa tradição, né? Para que não deixe acabar. Agora, espero que nós tenhamos a oportunidade de passar a função para alguém antes da gente morrer, porque quem de novo não morre, de velho não escapa, né? Então, tu gosta muito disso aqui? Com certeza. Todo evento que tem sobre ferrovia, eu estou enfiado aqui, porque eu sou um apaixonado por isso aqui. A história de Porto Velho ainda guarda muitos capítulos, como a das 3 caixas d'água que mais tarde contaremos para vocês. Mas antes disso, vamos nos teletransportar para outro lado da cidade para mostrar um turismo que cresce ano após ano por aqui. Pouca gente sabe, mas Porto Velho é considerado um dos melhores locais do Brasil para observação de aves. A gente está aqui hoje com o Raul, que é biólogo e também guia de observação de aves. Ele nos trouxe aqui para fazer uma passarinhada. E Raul, conta um pouquinho para a gente das tantas possibilidades que a gente tem para observação desse tipo de ave e fauna aqui na capital de Rondônia. Bom, aqui em Porto Velho, como bem disse o Bruno, é a capital da observação de aves do Brasil, no sentido de ter mais de 700 espécies que ocorrem aqui em Porto Velho. Eu falo para todo mundo que um fato legal é que o Rio Madeira, por ele ser um divisor de interflúvios, você tem espécies que só ocorrem na margem direita e espécies que só ocorrem na margem esquerda. E além disso, a gente tem espécies raras, espécies endêmicas também. Tem a choca de garganta preta, que é uma espécie extremamente rara, ameaçada porque ela é muito especializada nos momentos de bambu, né, nos locais de bambu. E eu falo para todo mundo, o pessoal do mundo inteiro vem aqui visitar Porto Velho e muitas vezes o brasileiro não conhece isso, né? Então a observação de aves tem ganhado novos públicos, tem melhorado também a infraestrutura do local e claro que nós, como os guias e biólogos, estamos aí para mostrar para o pessoal essa riqueza que tem no nosso Brasil também. É um turismo que só vem crescendo, né? No mundo e no Brasil também, principalmente, né? Exatamente, vem crescendo. Alguns locais já exploravam isso há algum tempo, e Porto Velho agora se consolida com esse destino formidável de observação de aves. Para reforçar o que o Raul nos contou, o Brasil, ao lado do Peru e da Colômbia, forma o pódio dos países com maior número de espécies de aves registradas no mundo. São mais de 1.900 espécies catalogadas em todo o nosso país, e só em Porto Velho é possível avistar mais de 700, ou seja, mais de 1/3 de todas as aves registradas no Brasil. Esse número impressionante não se explica apenas pelo já citado Rio Madeira, mas também pela enorme diversidade de habitats espalhados pela vasta região que envolve a cidade.
A observação de aves envolve técnicas específicas e o Raul nos explicou algumas delas. Bom, mostrando na prática, então, algumas técnicas que nós utilizamos para observar aves, além de ter que ser um bom ouvinte para determinar algumas espécies, a gente pode utilizar também o playback, que é nada mais nada menos que tocar a vocalização daquela espécie. É claro que a gente utiliza essa técnica com um certo rigor também, não podemos estressar o animal, não chegar perto de ninhos também, e é uma boa técnica para atrair as aves que nós estamos procurando. Além disso, um bom laser usado de forma correta para mostrar para as pessoas, aqueles observadores que ainda, ou se você estiver em grupo que não observaram a ave, você pode indicar mais ou menos o ponto de observação. E além disso, conhecer as aves que ocorrem no local. Tem várias plataformas como o eBird, o Wikiaves ou a iNaturalist, onde tem registros anteriores, que você pode verificar quais espécies estão ocorrendo lá. Então é uma das técnicas que a gente utiliza muito, fora que também conhecer o habitat da espécie que você está procurando. Tem espécies que ocorrem só no dossel alto, espécies que só ocorrem na borda da floresta, espécies de subbosque, aquelas que gostam só de várzea e principalmente também a alimentação. Quais os locais que essas espécies estão se alimentando também. Então são boas dicas para quem quer começar a passarinhar ou já é passarinheiro avançado também. Ao iniciar a passarinhada, adentramos a mata em busca de uma das espécies mais icônicas da Amazônia. Depois de alguns bons minutos de caminhada, começamos a ouvir uma vocalização marcante, um sinal claro que estávamos cada vez mais perto do nosso objetivo. Galera, a gente tá aqui no meio da mata e eu tô com esse sorriso no rosto aqui porque, Raul, a gente começou bem aqui a passarinhada, né? Perfeito, começamos bem. O Irapuru ferrugíneo, esse que tá cantando no fundo agora, um Irapuru que tem várias lendas em volta dele. Dizem que quem escuta esse som tem uma grande sorte, né? Tem gente que faz pedido também, né? E é engraçado porque tem várias lendas que envolvem ele. Uma delas é que o Irapuru, na verdade, era um grande guerreiro apaixonado e que Deus Tupã transformou ele no Irapuru para poder atrair a amada. Por isso que ele canta bonito e várias lendas são em volta disso. A vocalização dele é linda. Exato. E outra coisa interessante, tem uma lenda que é mais uma crendice, né? De que quando ele canta, as outras aves da floresta ficam em silêncio. Mas a gente está ouvindo agora aqui o tucano cantando, o surucuá também. E a passarinhada, eu estava falando pro pessoal que geralmente muitas pessoas vêm procurar essa espécie, que é uma espécie que está em volta de várias lendas, é muito bonito, e às vezes não consegue registrar. E hoje ele facilitou muito, a gente conseguiu filmar ele, gravar ele também. E outra informação importante é que a primeira gravação dele foi feita pelo Johan Douglas Fritsch, que é um ornitólogo filho de dinamarqueses brasileiro, que compilou gravações de aves brasileiras, e tem essa gravação, que é justamente dessa espécie que a gente está gravando hoje, é a gravação original do Irapuru ferrugíneo. E que muitas pessoas usam nos toques de celular, ou que escutam, e ficou muito famoso no mundo inteiro, justamente por ser um canto muito complexo e melodioso também, então as pessoas gostam bastante. Se as pessoas acharam o som um pouquinho familiar, é por causa disso. É por causa dessa gravação famosa do Douglas Fritsch, que infelizmente faleceu ano passado, e fica aí esse legado também para a ornitologia brasileira. O Raul, e essa aqui é uma ave considerada rara de ser encontrada? Rara, você tem que estar dentro da floresta, ela não vem para a borda também. E passou muitos anos sem ter um ponto de observação dela, e hoje aqui em Porto Velho a gente tem uma certa facilidade de encontrar essa espécie, o que atrai muitos observadores de aves também. Pausa rápida aqui na observação de aves, só para mostrar uma curiosidade para vocês. O Raul falou que essa aqui é a maior folha do mundo, é isso mesmo? Do mundo, Dicotiledônia, é a cocoloba gigante folha, e ela ocorre aqui na calha do Rio Madeira. Então você pode ver o tamanho dessa folha. Eu sei que tem exemplares muito maiores em outros museus, mas aqui no Parque Natural de Porto Velho a gente tem a oportunidade de encontrar alguns exemplares. Então para vocês verem, uma única folha consegue cobrir todo o meu corpo, que já não é pequeno. Imagina, olha o tamanho disso. No meu lado aqui ela é praticamente da minha altura, ó. Então é mais muito um negócio interessante da botânica da Amazônia, que é sempre terra de gigantes também.
depois do Uirapuru ferrugíneo, a gente já viu várias outras aves. Conta aí pra gente. Exatamente. Vimos o japu verde, o Uirapuru de chapéu branco, arapaçu concolor, benedito de testa vermelha, saíra mascarada. Enfim, são várias espécies que podem ocorrer aqui em Porto Velho. E tem aquelas que são a preferida de todo mundo, além do Uirapuru ferrugíneo, tem o cancão da campina, chorozinho esperado, os araçairi mulato, araçairi castanho. Então são espécies que geralmente o pessoal gosta bastante de observar aqui. Tem tucano aqui também, arara? Tucano de papo branco, tucano de bico preto, arara canga, arara canindé e arara vermelha também são espécies que ocorrem aqui em Porto Velho. Tem muita coisa, né? Mais de 700 São mais de espécies. 700 e é claro que sempre vai ter aquela espécie mais queridinha, né? Como é o caso do Uirapuru, algumas endêmicas também, como o rapazinho estriado de Rondônia. Então são espécies únicas que ocorrem aqui na calha do Rio Madeira. E também fazendo o convite a todos que gostam de vida selvagem, de aves também, que venham visitar Porto Velho, procurar essas espécies endêmicas. Inclusive, aproveitando aqui a deixa, eu vou deixar o contato aqui do Raul na descrição do vídeo, para quem quiser fazer um dia de passarinhada, um ou mais dias de passarinhadas, claro, né? Porque o passarinheiro ele é persistente. Persistente, principalmente quando a ave não aparece no primeiro dia. E eu falo que o passarinheiro, de modo geral, ele gosta de sempre fazer a próxima espécie, né? Encontrou uma espécie favorita, ele vai ter que buscar o próximo sonho. E é assim, provavelmente vamos passar a vida inteira procurando todas as espécies do planeta e não vamos achar. Mas com certeza a gente pode tentar também. Com a passarinhada finalizada, retornamos ao centro de Porto Velho. E ainda na companhia do Alex, chegou a hora de contar finalmente a história desse curioso cartão postal. Eu sempre tive curiosidade para entender um pouquinho melhor da história aqui desse local, porque estamos aqui nas 3 caixas d'água, um dos principais pontos turísticos aqui de Porto Velho, também um dos mais importantes da história aqui da cidade. E Alex, conta um pouquinho da história disso aqui pra gente. É isso mesmo, Bruno. A gente fala que é o nosso cartão de visita, né? Você precisa conhecer as 3 caixas d'água. Pode parecer estranho para muita gente, mas essas 3 caixas d'água estão aqui desde 1910, durante a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, pelo empresário norte-americano Percival Farquhar. Ele percebeu a necessidade de, por estar na Amazônia, não depender apenas da água natural do nosso rio Madeira, que é um rio de cor barrenta. Era necessário ter água tratada e potável para poder abastecer o complexo ferroviário e atender os mais de 21 mil operários que trabalhavam na construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. E acabou que em 1983 foi feito um concurso na cidade para se elaborar a bandeira de Porto Velho e o brasão de Porto Velho. E nesse concurso venceu a apresentação do historiador Antônio Cândido, que ele bolou a bandeira da nossa cidade com as 3 caixas d'água e o brasão também. Então são as nossas 3 Marias, símbolo da nossa cidade de Porto Velho, patrimônio tombado também pelo IPHAN. Então foi uma construção aqui como uma forma de diminuir a insalubridade das pessoas que trabalhavam. Exatamente, até era uma incoerência, né? Você está na Amazônia e não ter recurso hídrico para abastecer o complexo ferroviário. Então, para dar tranquilidade, a questão sanitária e o abastecimento para a sobrevivência desses operários, isso aqui acabou se transformando num símbolo de sobrevivência e hoje é o símbolo do nosso patrimônio. Seguimos caminhando pela história de Porto Velho, visitando outros locais que atravessaram o tempo. Bom, nós estamos aqui no quadrilátero histórico importante da cidade de Porto Velho, que é entre a Avenida José de Alencar e a Avenida Presidente Dutra. Nós temos aqui em 360 graus muitos elementos históricos e arquitetônicos da cidade de Porto Velho. Nós temos, por exemplo, o nosso primeiro mercado municipal, mercado cultural, fundado em 1915, naquela oportunidade, pelo prefeito Major Guapindaia, que inicia as obras como o nosso primeiro prefeito, a primeira obra da prefeitura na nossa cidade. Nós temos também o antigo Porto Velho Hotel, da década de 50, construída no período do Território Federal do Guaporé, que tem uma arquitetura neocolonial, e hoje é a Unircentro, a Universidade Federal, área central da nossa cidade. Ao fundo nós temos o antigo Palácio Presidente Vargas, o Palácio do Governo. Até 2016 era a sede oficial do governo do estado de Rondônia. Hoje ele é um museu da memória rondoniense, é um museu em que conta a história do nosso estado. Temos o primeiro edifício totalmente de alvenaria do município de Porto Velho, que é o edifício Monte Líbano, construído lá nos idos de 1921 por um comerciante libanês, Álvaro Bichara. É um prédio que tem uma arquitetura de neoclassicismo francês e inglês, com beirais e com macumeira. E temos também aqui o obelisco
do centenário da independência do Brasil. Naquela oportunidade, uma obra de responsabilidade do engenheiro Alicariense Gomes da Costa, membro da Comissão Rondon, que é o que dá nome ao nosso estado, um dos fundadores de Rondônia, que construiu no passado as linhas telegráficas entre 1907 e 1915. Bom, nós estamos aqui na praça mais antiga de Porto Velho e do estado de Rondônia, que é a Praça Jonatas Pedrosa. Essa praça é uma homenagem ao governador Jonatas Pedrosa do Amazonas, que criou o município de Porto Velho, capital do estado de Rondônia. Na época, durante a gestão de Major Guapindaia, houve a iniciativa para se construir uma praça que, num primeiro momento, se chamou Praça Amazonas, para homenagear o estado ao qual Porto Velho pertencia, não existia Rondônia. Posteriormente, foi mudado o nome para Praça Jonatas Pedrosa para valorizar o governador que fez surgir o município de Porto Velho já nos idos de 1914, a partir de 2 de outubro, e com a posse do primeiro prefeito, Major Guapindaia, 24 de janeiro de 1915. O busto de Jonatas Pedrosa e a obra em homenagem aos construtores da estrada de ferro que vimos anteriormente no museu foram criados pelo mesmo artesão. É o artista plástico local Bruno Souza que usa seu talento para criar várias dessas homenagens espalhadas pela capital de Rondônia. Dentro do seu ateliê, conhecemos não só o seu modo de trabalho, mas também a inspiradora trajetória que moldou o artista. Bruno, primeiro, obrigado por nos receber aqui no teu ateliê. E como é que surgiu essa tua paixão pela arte? Eu sempre conto a história de que desde a infância eu gostava muito de brincar com... Desde pequenininho? Desde criancinha. Eu lembro que quando eu era menino, não tinha material, né? Eu cavava um buraco atrás da casa dos meus pais, pegava um pouco de barro, ia fazer meus dinossauros, ia fazer meus personagens, os bichinhos. E eu lembro que os amiguinhos ali da rua, todo mundo gostava muito disso, e às vezes eu pegava e ia ensinar todo mundo como é que fazia o dinossauro, fazia o passo a passo. Depois, crescendo, eu comecei a procurar cursos especializados, né? Entrei na escola de artes que tinha aqui, né? Comecei a trabalhar fazendo cerâmica, depois aprendi a pintura a óleo sobre tela, depois, crescendo, consegui ganhar uma bolsa de estudos, né? Fui para a Itália, então... Desde criança eu tive muito interesse pela arte. E aí, sempre que foi possível, eu tentava me especializar. Foi se apaixonando, depois foi estudando, foi crescendo. Exatamente. Tu imaginava lá na infância, né, quando tu tinha seus, 5, 6 anos, mais ou menos isso, né? Tu imaginava chegar onde tu chegou hoje? Não, quando eu comecei era um hobby, mas eu não imaginava que eu ia crescer e ia realmente se tornar minha profissão, né? Agora eu lembro que já na adolescência eu já tinha vontade de trabalhar realmente com isso. E uma coisa interessante é que ninguém nasce pronto. O pessoal acha, é dom, já nasceu com dom. E eu lembro que com meus 16 anos eu fiz um curso de pintura, olhava as obras do professor e dizia, nunca serei capaz de desenhar uma pessoa de maneira realista. E alguns anos se passaram e depois... Esse padre que tinha essa escola de artes, ele me convidou para fazer uma pintura dentro da igreja, de uma parede, e do lado da parede dele tinha a obra que eu vi meu professor pintando quando eu falei isso, que eu nunca seria capaz de fazer retratar o ser humano. E aí, de repente, eu estava ali fazendo a minha pintura do lado da pintura dele. Também Então, assim, às vezes a gente duvida da nossa capacidade, só que a arte, na verdade... você melhora de acordo com a prática. Com a prática, né? Eu falo isso até pra gente aqui, pegando um pouco do nosso caso aqui do Rolê Família, quando eu olho nossos vídeos lá de 4 anos atrás, eu falo, cara, como a gente evolui, né? Exatamente. Como a prática vai te... Pra uma pessoa que é totalmente alheia, por exemplo, ao universo da arte, acha uma coisa absurda, de outro mundo, pegar um pedaço de barro, assim, plasmar e parecer uma pessoa. Só que tem técnicas, tem estudos, você tem a prática, você vai praticando, você vai vendo que vai melhorando. Então, é uma coisa que eu sempre digo para todo mundo, para os meus alunos também, é que você tem que praticar. Você vai errar, vai enjoar, vai ter hora que você vai desmanchar tudo porque não está dando certo, mas se você persistir, você consegue melhorar.
Ô Bruni, pra gente finalizar aqui, a gente tá aqui no teu ateliê agora e eu vi que tu tem várias formas distintas de fazer arte. O que tudo tu faz aqui? Eu gosto muito de cerâmica, de escultura, escultura em concretos, monumentais, esculturas pequenas, miniaturas, artesanato também, por exemplo, essas réplicas da locomotiva. Às vezes eu pego imagens, santos para restaurar, quadros, óleo sobre tela para restaurar. Então, assim, tudo que envolve arte eu sempre gostei muito, né? Sempre fui, na verdade, muito manual. Então acaba que tu faz cerâmica, artesanato, pintura, um pouquinho de tudo. Exatamente. Daí pra quem tiver interesse de conhecer aqui um pouco das obras do Bruno, conhecer um pouco da história dele, é bom mandar uma mensagem no WhatsApp, né? Porque às vezes tu não tá aqui, enfim. Isso. Daí eu vou deixar o contato dele aqui na descrição do vídeo pra vocês. Uma das obras de Bruno é uma homenagem a Manelão. Ele foi um dos grandes personagens da história cultural de Porto Velho, sendo um dos fundadores da banda do Vai Quem Quer. Considerado um dos maiores blocos de carnaval da região norte do país, a banda do Vai Quem Quer arrasta multidões pelas ruas. Para se ter uma ideia da sua dimensão, em 2025 estima-se que mais de 250 mil pessoas participaram do desfile. Claro que fomos conversar com os responsáveis por esse símbolo de Porto Velho para contar com propriedade mais uma história daqui para vocês. Pouca gente sabe, mas o maior bloco de carnaval da Amazônia fica aqui em Porto Velho. A gente está agora aqui com o Silvinho Santos. Opa. Tudo bem, querido? Tranquilo. Silvio, como é que começou essa história do bloco Vai Quem Quer? Bom, a banda do Vai Quem Quer foi uma brincadeira de amigos que deu certo, digamos assim, né? Começou numa folia, literalmente, numa fusarca, numa bebedeira, né? Sadia, entre amigos. Meu pai Silvio Santos, o Manelão, que é o general da banda, hoje em dia que é o símbolo maior da banda, com vários amigos, estavam tomando sua birita ali num bar e decidiram montar um bloco, né? Formar um bloco de carnaval para extravasar, né? O que eles sentiam ali. Eles sempre foi do rumo do samba, essa turma foi sempre do rumo do carnaval, de escola de samba. Em 1981, eles decidiram, né, fazer um bloco de carnaval e chamaram de Banda do Só Vai Quem Quer, né, que era o nome original. E a banda é um movimento de amigos, uma folia que tomou proporção e hoje em dia ela arrasta aí mais de 200 mil pessoas na avenida. E nesses 45 anos de desfile da banda, só teve um ano que ela não desfilou, e foi um ano de 2014, ela não desfilou no carnaval, né? Ela não desfilou no carnaval. Ela desfilou no meio do ano, ela foi fora de época, porque nós tivemos a maior enchente que o Rio Madeira já teve. Né? Então, isso aqui que você está vendo, essa praça aqui, ela ficou embaixo d'água. Aqui só vinha de barco, para você ter ideia. Mas, rigorosamente, sempre no sábado de carnaval, a banda do Vai Quem Quer há 45 anos, ela está na rua e sempre contando com composições de artistas locais, compositores locais. A banda ela é um bloco tradicionalista, né? São marchinhas locais, as temáticas às vezes são nacionais, as temáticas do desfile, né? Que sempre a banda ela tem um tema. Inclusive nós alcançamos sem pretensão, mas nos dá muito orgulho de ter como é que eu vou dizer, esse título, né? De um dos maiores blocos do Brasil e considerado o maior da região norte, né, da Amazônia. A gente tem uma formação muito cosmopolita, assim, muito misturada, mas com relação à produção artística é muito forte aqui, né? E dentro desse ramo aqui do carnaval, especificamente dentro de Porto Velho, com relação à banda Vai Quem Quer, existe um carinho, porque as pessoas que fazem a banda, elas viveram a banda desde pequeno ou desde muito jovens. É uma coisa assim que vem do coração. Eu tenho que estar na banda do Vai Quem Quer. Parece assim que você chegar ao sábado de carnaval e você não participar daquilo, é diferente, cara. É diferente. O dia da banda é diferente. O que eu acho bonito é você contribuir para a felicidade das pessoas. Eu acho que é mais gratificante do que estar lá embaixo recebendo. E hoje a banda ela é essa expressão, é um ícone do nosso carnaval. Então você pergunta assim aqui em Porto Velho, vai esse carnaval? Não, esse carnaval eu vou ficar em casa. Mas tu vai na banda? Não, na banda eu vou. É tipo assim, entendeu? Tipo,
Da banda, vou. Não, a banda é a banda. Então, tipo isso. Eu participei da banda, eu posso dizer. Eu brinquei o carnaval em Porto Velho. Silvinho, infelizmente a gente não tá vindo aqui na época do carnaval, mas eu vi que tu trouxe um violão ali. Rola uma palhinha pra gente ou não? Rola, com certeza. Tá, então bora lá. Chegou a banda, a banda, a banda, a banda do vai quem quer. Nós não temos preconceito, na brincadeira entra quem quiser. Mas chegou a banda, a banda, a banda, a banda do vai quem quer. Nós não temos preconceito, na brincadeira entra quem quiser. Já tentei brincar organizado, isso nunca deu pé. Hoje eu estou realizado na banda do vai quem quer. La 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 Outra marca forte de Porto Velho é a sua culinária, então o último bloco do vídeo será dedicado a ter experiências gastronômicas. E é claro que a gente não poderia sair aqui de Porto Velho sem experimentar o famoso rodízio de peixes, e para isso algumas pessoas nos indicaram e a gente veio aqui no Barracão do Jair, que está super bem avaliado também, com 4.6 de 5 no Google Maps. E chegaram nossos pratos, eu vou apresentar para vocês: dourado frito, tambaqui assado e caldeirada. E aqui você pode comer à vontade, se precisar é só pedir que vem mais. Agora eu vou experimentar o tambaqui assado. Muito bom. Aprovado. Que delícia! Chegou a hora de experimentar o dourado frito. Muito bom. E agora, para finalizar, eu vou experimentar a caldeirada. Tem jambu no tempero e fica muito saboroso. Vale a pena experimentar. Em Porto Velho também é possível experimentar um dos pratos mais tradicionais da Amazônia, o famoso tacacá. No restaurante Tacacá de Rondônia fomos recebidos pelo Miguel e tivemos uma verdadeira aula sobre esse prato tão emblemático. O tacacá ele é uma sopa indígena. Bem, essa sopa ela era dada pelas mulheres aos filhos e era dada nesse horário assim da tarde. O tacacá só se toma no entardecer do sol, porque o início do tacacá da tradição ele era feito com peixes. E o tacacá é essa junção do tucupi com o jambu, com a goma e com o peixe no início. Em Belém, com a chegada dos portugueses, que era uma capitania hereditária, a qual deu certo em Belém, os portugueses introduziram o camarão. A partir daí, se toma tacacá com camarão. Bem, o tacacá ele é uma sopa. Muita gente se confunde o tacacá como se, eu vou comer um tacacá. Bem, primeiro a gente não se usa a palavra comer um tacacá. Para nós, ribeirinhos, a gente usa o tacacá como se tomar um tacacá. Na realidade, beber, é uma iguaria. O tacacá, ele é uma comida típica de rua. As pessoas vendem o tacacá nas calçadas. Na região norte inteira você vai encontrar na calçada. E depois da aula chegou a melhor parte, experimentar essa iguaria amazônica. E agora chegou a hora boa, a gente vai experimentar o tacacá. Um brinde. Bom. Que delícia. Ixi, coisa bem boa. Muito bom. Eita. Ele é bem... O jambu dá um sabor, assim, espetacular. Rapaz, que tempero bom. Como a mãe falou, o jambu dá um toque especial. Muito gostoso mesmo.
Galera, a gente está finalizando mais um vídeo aqui no canal, mas antes de terminar mais essa produção, eu queria falar que esse vídeo aqui em Rondônia foi muito especial pra gente, porque foi o 26º estado que a gente gravou aqui no nosso Brasil, e com isso a gente completou uma das nossas metas, que era de produzir um vídeo em todos os estados aqui do nosso país. E contando um pouquinho assim da história para vocês, quando a gente saiu, né, com esse objetivo de conhecer o Brasil, a ideia era fazer em apenas 2 anos tudo. A gente já está há 4 e provavelmente vai mais 2 pelo nosso planejamento. E ao longo do caminho a gente percebeu que 2 anos é pouquíssima coisa para conhecer tudo que esse nosso país, continente tão diverso, tem para oferecer. E eu sempre gosto de falar que a gente saiu, né, com o objetivo de conhecer as belezas naturais, né, essas paisagens cênicas que a gente tem aqui no nosso país, e a gente acabou se apaixonando não só por isso, mas também pelas pessoas, pela história, pela cultura, pelas particularidades de cada um dos biomas que a gente estava pisando. Então, nosso país ele é muito mais incrível do que a gente imaginava, e eu acho que o Rolê Família foi passando por uma transformação ao longo desse processo, né? Acho que o canal evoluiu, a gente também evoluiu como pessoa, então eu acho que a gente deixou de ser um canal apenas de dicas de viagem, a gente ainda dá dicas de viagem, mas a gente também começou a ser um canal aqui que busca valorizar mais a nossa terra, valorizar mais a nossa gente. A gente sempre, quando acessa ali jornal, a gente só olha notícia ruim, então a gente quer ser um contraponto aqui, mostrar que o nosso país sim tem coisas boas, sim tem coisas especiais, maravilhosas, né? Então a gente quer contar essas histórias aqui. Isso não quer dizer que o nosso país é perfeito, tá? Longe disso. A gente sabe que o Brasil ele é um país como todos os outros, que tem várias coisas ruins, mas a gente quer mostrar o lado bom dele, né? A gente quer usar aqui o nosso espaço para trazer um pouco mais desse orgulho que a gente tem de ser brasileiro, tá? Então, só dizer isso, que a gente está muito feliz de ter completado essa meta de gravar conteúdo em todos os 26 estados do nosso país. Queria agradecer também todo mundo que nos acompanha, porque essa jornada, eu sempre falo, né, nunca foi sozinha. A gente tem muitas pessoas que gostam do nosso trabalho, que curtem o que a gente faz. A gente tem muitas empresas também que nos apoiam, que fazem isso aqui ser possível, né, porque toda produção tem um custo, né, tem um planejamento por trás. E é isso, galera. Para quem curtiu o vídeo, curtiu todas as informações e dicas, já faz aquelas 3 coisas com C que todo mundo pede: curtir, compartilhar e comentar. E até nosso próximo Rolê Família. Tchau!